catequeses de Jesus, a parábola dos filhos que têm 4 sortes diversas. Capítulo retirado do capítulo 425 do Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Escutai. Um pai de muitos filhos deu a cada um deles, quando se tornaram adultos, 2 moedas de grande valor, e lhes disse: Eu não pretendo mais trabalhar para cada um de vocês. Já estão na idade de ganhardes o vosso pão vocês mesmos. Por isso eu dou a cada um uma quantia igual de dinheiro, para que empregueis como vos agradar e como vos for útil. Eu ficarei aqui de volta esperando e também sempre pronto para vos aconselhar. E pronto também para vos ajudar, e se por algum contratempo perderdes tudo ou uma parte do dinheiro que eu agora vos dou. Mas lembrai-vos bem de que eu serei exigente com quem o perder por suas más intenções, e também com os preguiçosos que o gastarem ou deixarem de usar bem, levando uma vida de ócio e nos vícios. A todos eu ensinei o que é bem e o que é mal. Portanto, não deveis dizer que ireis enfrentar a vida sem estar sabendo de nada. A todos vós eu dei um exemplo de como trabalhar sabiamente e de como levar uma vida honesta. Por isso, não podeis dizer que eu desvirtuei a vossa boa disposição e vos dei algum mau exemplo. Eu cumpro com os meus deveres. Agora cumpri vocês o vosso. Pois tolos vós não sois, e nem despreparados nem analfabetos. Ide. E deu-lhes a liberdade de irem começar seus trabalhos, ficando ele sozinho em sua casa na expectativa de ver o que aconteceria. Os filhos se espalharam pelo mundo, todos eles possuíam as mesmas coisas, 2 moedas de grande valor, das quais podiam dispor livremente, e um tesouro ainda maior que era a saúde, bastante energia, conhecimentos e os exemplos do pai. Por isso todos deveriam sair-se bem igualmente. Mas que aconteceu? Aconteceu que entre os filhos alguns usaram bem das moedas e fizeram delas logo grandes e honestos tesouros, por meio de um trabalho incansável e honesto, e com uma vida morigerada, bem regrada pelos ensinamentos paternos, e os outros que a princípio adquiriram fortuna, mas depois a desfizeram por se entregarem ao ócio e aos vícios. E houve ainda outros que procuraram ganhar dinheiro por meio de usura e de negócios indignos, e os que não fizeram nada por terem ficado inertes, preguiçosos, hesitantes e acabaram com as moedas de grande valor, sem terem chegado a conseguir nenhuma ocupação. Então, entre os filhos, alguns usaram bem as moedas e fizeram delas logo grandes e honestos tesouros, por meio de um trabalho incansável e honesto, e com uma vida morigerada, bem regrada pelos ensinamentos do Pai, e outros que a princípio adquiriram grande fortuna, mas depois a desfizeram, ou 2, por se entregarem ao ócio e aos vícios. E 3, houve os outros que procuraram ganhar dinheiro por meio da usura de negócios indignos. E 4, os que não fizeram nada por terem ficado inertes, preguiçosos, hesitantes, medrosos e acabaram com as moedas de grande valor sem terem chegado a conseguir nenhuma ocupação. Depois de algum tempo, o pai de família mandou seus servos para todos os lados, por onde sabia que estavam seus filhos, e disse aos servos: Direis aos meus filhos que venham reunir-se em minha casa. Eu quero que me prestem contas do que é que fizeram durante esse tempo, e me digam aqui em casa em que condições estão. E os servos lá se foram por todos os lados e chegaram até os filhos do seu patrão. Terminaram a embaixada e cada um deles voltou em companhia do filho do patrão que ele havia encontrado. O pai de família os recebeu em uma grande festa, como pai, mas também como juiz. E todos os parentes da família estavam presentes, com os parentes, os amigos, os conhecidos, os servos, os companheiros do lugar e os dos lugares limítrofes.
Foi uma reunião solene. O pai estava sentado em sua cadeira de chefe de família e ao seu redor, em semicírculo, todos os parentes, amigos, conhecidos, servos, companheiros do lugar e dos lugares vizinhos na frente dele, em fila estavam seus filhos. Mesmo sem terem sido ainda interrogados, o aspecto deles já dava a resposta claramente de qual era a verdade de cada um. Os que haviam trabalhado bem, que haviam sido honestos, morigerados, trabalhado incansavelmente, que tinham formado uma santa fortuna, apresentavam uma aparência festiva, pacífica e de um grande bem-estar, de quem dispõe de abundantes meios e goza de boa saúde e serenidade de consciência. Estes olhavam para o pai com um sorriso bom, de um reconhecimento humilde, mas ao mesmo tempo triunfante, contentes pela alegria de terem honrado seu pai e a família, e por terem sido bons filhos, bons cidadãos, bons em sua fidelidade. 2. Os que gastaram na indolência ou nos vícios, os seus haveres estavam ali humilhados, tristes, mirrados, na aparência e pobres nas vestes, com os sinais do vício e da fome claramente impressos em todos eles. 3. Os que tinham feito fortuna por meio de manobras delitosas mostravam em seus rostos a agressividade, a dureza, um olhar cruel e perturbado como o das feras que temem o domador e estão preparadas para reagir. O pai começou o interrogatório por esses últimos. Como é que vós estáveis tão calmos quando partires e agora estão parecendo umas feras dispostas a dilacerar? Qual a origem dessa vossa aparência? Foi a vida que você nos deu, a dureza de nos mandar-nos para fora de casa. Foste tu que nos puseste em contato com o mundo, está bem? E que foi que fizeste o mundo? No mundo? E ele perguntou, está bem, e o que foi que vocês fizeram no mundo? O que nós podemos fazer para obedecer a tua ordem de ganharmos a vida com aquele nada que nos deste? Está bem, e de colocar-vos naquele canto, e agora pergunto a vós que estão magros, doentes e mal vestidos. Que foi que fizestes para estardes assim? Pois estáveis bem sadios e bem vestidos quando partistes. Com 10 anos as roupas estão puindo, objetaram os fazedores de nada. Não existem mais teares no mundo que façam tecidos para as roupas dos homens, filhos? Sim, mas é necessário dinheiro para comprá-los. E vós tinhas dinheiro? Mas em 10 anos já era tempo de ter acabado, pois tudo o que tem princípio tem fim. Sim, só se tira se nada se põe, é? Sim, só se você tira e nada põe de volta. Mas por que ficaste só tirando? Se tivesses trabalhado, poderias pôr e tirar sem que o dinheiro acabasse. Mas ao contrário, até aí iria aumentar. Por acaso estivestes doentes? Não, pai. Então, nós nos sentimos desorientados. Não sabíamos o que fazer. Ficamos com medo de perder. Não sabíamos o que fazer de bom. Tínhamos medo de fazer coisas mal feitas e, para nós fazermos mais um mal, não fizemos nada. E não estava aqui o vosso pai a quem podias pedir um conselho? Sou por acaso um mau pai, intransigente e receoso? Não, não, nós estávamos com vergonha de te dizer, de tomar iniciativas. Tu foste sempre um homem de tanta atividade, nós nos escondemos por vergonha. Está bem. E de lá para o meio da sala, agora vós. E que me dizeis vós, vós com essa aparência de famintos, unis a da doença? Por acaso ficastes doentes por trabalhardes demais? Sede sinceros, e eu não vos agredirei. Alguns dos interpelados se jogaram de joelhos, batendo no peito, dizendo, perdoa-nos, ó Pai, Deus já nos castigou muito, nós o merecemos, mas tu que és nosso Pai, eu sei que tu perdoas. Nós começamos bem, mas não perseveramos, julgamos-nos já ricos com facilidade. Nós dissemos, pois bem, agora vamos gozar um pouco, como nos sugeriram os amigos, e depois voltaremos ao trabalho e refaremos o que tiver sido gasto. E em verdade assim nós queríamos fazer, voltar as 2 moedas e depois fazê-las produzir de novo, como se fosse uma brincadeira, e por 2 vezes, dizem 2, por 3, diz 1, nós conseguimos, mas depois a fortuna nos abandonou e acabamos com o dinheiro. Mas por que não paraste? Depois da primeira vez que já perderam? Porque o pão do vício estraga o paladar, pai, e não se pode mais fazer nada sem o vício. Mas aqui estava o vosso pai. É verdade, e por ti suspirávamos com saudade e nostalgia, mas nós te havíamos ofendido e suplicávamos ao céu que nos inspirasse para te chamarmos, a fim de recebermos a tua censura e o teu perdão. Isto era o que pedimos, e pedimos agora mais do que as riquezas, que nós não desejamos mais, visto que elas nos estragaram. Está bem, Ídio.
e de vós também colocar juntos com os de antes no centro da sala. E vós que estáis doentes e pobres como estes, mas que estão calados e estão parecendo estar sofrendo, o que é que tendes a dizer? Aquilo que os primeiros disseram. Te odiamos, porque com o teu modo imprudente de agir nos arruinaste. Tu, que nos conhecias, não devias ter nos exposto às tentações. Tu nos odiaste e nós te odiamos. Tu fizeste uma armadilha para te veres livre de nós, que sejas maldito. Está bem. E de ficar com os primeiros naquele canto. E agora vós que estáis cheios de vida, serenos, filhos ricos, meus, falai, dizei-me como foi que conseguiste chegar a este ponto. Pondo em prática os teus ensinamentos, os teus exemplos, os teus conselhos, as tuas ordens, tudo, resistindo aos tentadores por amor de ti, ó Pai bendito que nos deste a vida e a sabedoria. Está bem. Vinde então para minha direita e ouvi todos os meus julgamentos e a minha defesa. Eu dei a todos a mesma medida de dinheiro, de exemplo e de sabedoria. Mas os meus filhos corresponderam aos meus gestos de 4 maneiras diferentes. De um pai trabalhador, honesto, morigerado, saíram um semelhante ao pai, outros ociosos, outros fracos e fáceis de cair em tentação, e outros cruéis, que odiaram o pai, os irmãos e o próximo, sobre os quais, ainda que não digo, eu sei, praticaram a usura e o delito. Entre os fracos e os ociosos há uns arrependidos, tudo bem, e outros impenitentes. Agora eu vou julgar. Os perfeitos que estão à minha direita, estando, pois, na mesma glória que eu, que trabalharam incansavelmente, como estiveram nas obras, os arrependidos estarão também de novo como os meninos ainda serem instruídos, tendo que obedecer até alcançarem o grau da capacidade que os torne de novo adultos. Então, os primeiros vão para o céu, os segundos, que são arrependidos, vão para o purgatório. Os impenitentes e os culpados serão jogados para fora dos meus domínios. Então, os impenitentes, pobres, e os culpados, bravos, vão para o inferno, ao pó. Perseguidos pela maldição de quem não é mais pai deles, porque o ódio deles contra mim anula as relações de paternidade. Tá vendo? Se a gente tiver ódio contra Deus, isso anula as relações de paternidade e a filiação entre nós. Mas eu passo a lembrar a todos que cada um fez para si mesmo a sua sorte, pois eu dei a todos as mesmas coisas, e naqueles que as receberam produziram 4 diferentes sortes, e eu não posso ser acusado de ter desejado mal de ninguém. A parábola terminou. Ó vós que a escutaste, agora eu vos dou o significado dela. Então Jesus vai dar o significado. O Pai do céu está figurado pelo pai de uma numerosa família como esta. As 2 moedas dadas pelo pai simbolizam o tempo e a vontade livre, o livre-arbítrio. Antes de mandá-los ao mundo, os deu isso, o tempo de vida e a vontade livre, que Deus dá a cada homem, para que ele use deles como achar melhor, depois de ter sido ensinado e formado pela lei e pelos exemplos dos justos. Tá vendo? Então a gente não pode ter desculpa. A todos foram dados dons iguais, mas cada homem usa deles como quer sua vontade. Uns aproveitam bem o tempo, os meios, a educação, o patrimônio, os bons exemplos, tudo para o bem, e se mantêm sadios e santos, ricos por terem multiplicado a riqueza. Outros começam bem, seguem os bons exemplos, começam a fazer tudo bem, mas depois se cansam e se extraviam. Outros não fazem nada, pretendendo que os outros o façam no lugar deles. Outros acusam ao pai de seus próprios erros e ficam sem fazer menos ainda. Outros se arrependem, dispostos então a fazer reparação. Outros não se arrependem e ainda acusam e maldizem o próprio pai, como se sua ruína tivesse sido causada por outros. E Deus aos justos dá imediatamente o prêmio, aos arrependidos e sua misericórdia tempo de expiarem, a fim de alcançarem o prêmio pelo seu arrependimento e expiação. E dá a maldição e o castigo a quem espezinha o amor com sua impenitência depois de pecado. Cada um recebe o que merece, e assim o quer em sua liberdade. Portanto, não useis mal das 2 moedas, que é o tempo e o livre-arbítrio, mas usai deles com justiça para estardes à direita do Pai. E se tiverdes cometido faltas, arrependei-vos delas a tempo, e tende fé no amor misericordioso do Pai. Ide, a paz esteja convosco. E assim termina essa grande lição da catequese de Jesus no livro da Maria Valtorta.